Estudo Bíblico Levítico 25, versos 1 a 55. No capítulo 23, o sábado como dia de descanso foi tratado com relação às festas sagradas. Agora, o mesmo princípio é válido para o 7º ano, o ano sabático, versos 1 a 7, e o 50º ano, o ano do jubileu, período que coroa 7 ciclos de 7 anos. Versos 8 a 55. Versos 1 a 7. Sábado de descanso solene para a terra. O princípio de haver um sábado ou descanso cada semana se estende aqui aos anos também, havendo o ano sabático a cada 7 anos. Êxodo 23, versos 10 e 11. Isto era como que um reconhecimento do direito de Deus sobre a terra. Capítulo 24, verso 23. Deus havia dado a terra aos seus servos, Israel, e esperava que fossem mordomos fiéis. Enquanto Israel confiasse em Deus, podia contar com a promessa divina de boas colheitas para que houvesse bastante suprimento para o 7º ano, no qual não podia haver cega. Isso também ajudava a manter a fertilidade do solo, permitindo que ficasse sem ser lavrado em certas épocas. O 7º ano era também aquele no qual os senhores davam liberdade aos servos. Êxodo 21, 2, Deuteronômio 15. Isso permaneceu como um ideal raramente cumprido. Capítulo 26, 35 e Jeremias 34, 14. Versos 8 a 55. O ano de jubileu. Mais do que um ano para o descanso da terra, esse era um ano em que todos os escravos tinham sua liberdade restaurada. Todos os proprietários recebiam seus haveres em restituição, além de haver um cancelamento geral de todas as dívidas. Essa era uma excelente maneira de evitar os extremos de riqueza demasiada e de pobreza aviltante. O preço da terra vendida ou arrendada era baseada no número de anos durante os quais poderia ser usada até o ano do jubileu, que começava no dia da expiação. Nota: em Ezequiel, esse ano foi chamado Ano da Liberdade, Ezequiel 46, 17. Parece que Isaías se refere ao jubileu quando profetiza sobre o ano aceitável do Senhor, Isaías 61, 2. Se esse for o caso, então aprendemos de Lucas 4, 18 e 19 que tudo aquilo que for implícito no ano do jubileu achou seu cumprimento em Cristo, na sua obra de desatar as cadeias do pecado humano para oferecer aos homens a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Um dos propósitos do jubileu era resolver o problema da pobreza herdada, invadindo geração após geração. Cada família pobre recebia um novo começo depois de 50 anos, com a restauração da liberdade e da herança. Desde que os israelitas eram servos de Deus libertos da escravidão do Egito, nunca deviam se tornar escravos, nem mesmo quanto a necessidade os forçava a trabalhar no serviço alheio. Versos 39, 43 e 55. Verso 9. Este ano tinha de começar no mês 7º, ao 10 do mês, no dia da expiação, com o soar da trombeta do jubileu. Verso 10. Santificareis o ano 50º. Tinha de ser o ano da soltura e liberdade na terra a todos os seus moradores. A terra e o povo recebiam um sábado, descanso, e todas as propriedades que foram alienadas do dono original seriam devolvidas. Encontramos na história de Nabote ilustração do princípio descrito aqui. O rei Acabe queria comprar-lhe a vinha, mas Nabote não a vendeu, porque como herança da família, pertencia aos seus descendentes, como também a ele. 1 Reis 21, 3. Versos 15 e 16, segundo o número de anos. Esta prática significava que a terra era avaliada conforme o número dos anos que faltava para o jubileu, para que ocorresse a transferência de propriedade. O preço de compra era determinado pelo número dos anos das novidades, ou seja,
pelo número de colheitas e não pelo valor próprio da terra. Verso 23. Esse era destaque extraordinário do ensino do Antigo Testamento, de que a propriedade pertencia ao Senhor. A terra é minha. Ele a dera em custódia para certas famílias israelitas e não se venderá permanentemente a outrem. Deus era o dono permanente. Verso 24. Resgate a terra. Havia diversas maneiras para a terra ser resgatada. De Jeiel, redimir, Boaz cumpriu com o dever de parente remidor, Goel, quando se casou com Ruth. Cristo Jesus foi o nosso remidor na cruz. Verso 25. Todas as vendas aqui descritas aconteceram por causa da miséria. As terras não deveriam ser vendidas permanentemente de uma família para outra. Verso 26. Esperava-se que um parente comprasse as terras de um homem pobre, a fim de devolvê-las a ele. De qualquer jeito, ele ou seus familiares as recebiam no ano do jubileu. Verso 28. Em Ruth 4, versos 1 a 12, podemos ver as leis da redenção em prática, com Boaz, ancestral de Cristo, como redentor. Se um homem perdesse sua herança, ele mesmo ou um dos seus parentes, verso 49, poderia reavê-la na condição de pagar o valor estimado das colheitas até o jubileu. Versos 29 a 31. As casas das aldeias eram consideradas como parte da herança das famílias que receberam aquelas terras de Deus na ocasião da divisão da terra. Ficavam dentro da herança da família ou perto dela e eram essenciais para se poder atender de perto todos os mistérios agrícolas das heranças. As casas dentro das cidades podiam ter sido adquiridas para propósitos comerciais ou por motivos do enriquecimento particular das famílias. As casas dos levitas não estavam incluídas neste regulamento, mesmo quando ficavam dentro das cidades muradas. O ideal dos israelitas sempre era que cada um possuísse suficiente terreno, com casa, horta, pomar e curral para seu sustento próprio. Qualquer mão de obra perita ou qualquer viagem de negócios seria um esforço extra para os que queriam progredir. Versos 29 e 30. A propriedade dentro de cidade murada era a exceção a esta lei. Podia ser resgatada pelo vendedor no prazo de um ano inteiro. Caso contrário, ficava vendida indefinidamente. Verso 32. Esta limitação de resgate, como já mencionamos, não valia para as casas dos levitas, as quais ficavam em cidades. Suas propriedades poderiam ser resgatadas a qualquer hora por um levita, visto que tais cidades eram a única possessão dessas pessoas em Israel. Versos 35 a 37, teu irmão. Refere-se ao indivíduo israelita. Empréstimos feitos a amigos necessitados não deviam envolver juros. Antes, os necessitados deviam ser ajudados, permitindo-se a eles que residissem com alguém da comunidade e que desfrutassem dos mesmos privilégios de um estrangeiro ou peregrino, o qual, embora não pudesse possuir a terra, tinha permissão de acumular propriedade e viver confortavelmente como homem livre. O sustento dos necessitados era a manifestação de verdadeiro temor no Senhor. Verso 38. Deus exigia isto dos israelitas, visto que os criara e que os libertara da escravidão do Egito e os sustentaria até que os estabelecesse na terra que lhes dera. Ele tinha autoridade para impor estes regulamentos a eles. Versos 39 a 43. Se teu irmão empobrecer. O israelita que se via obrigado a vender-se como escravo de outro não devia ser considerado como tal, mas como empregado contratado e devia ser tratado com bondade.
Quando chegava o ano do jubileu, tinha de ser libertado, a não ser que se renunciasse seus direitos à liberdade. Êxodo 21, versos 2 a 11, Deuteronômio 15, versos 2 a 18. Nesse caso, todos recebiam liberdade no ano do jubileu. Se o israelita se vendia como escravo mais de 7 anos antes do ano do jubileu, aplicavam-se as instruções de Êxodo 21, 2. De qualquer maneira, 6 anos era o máximo de tempo que alguém poderia exigir que ele servisse antes de retomar aos seus filhos, sua família e propriedades. Versos 44 a 46. Escravos ou escravas. O trabalho escravo devia se restringir àqueles que eram comprados nas nações estrangeiras e aos estrangeiros estabelecidos entre os judeus. Versos 47 a 54. E teu irmão vender-se. Se um israelita se vendesse para o serviço de um estrangeiro estabelecido, podia ser redimido por um parente próximo. Versos 48 e 49. Veja comentário no verso 24. Ou ele mesmo podia se resgatar. Aqui também devia considerar o pagamento apropriado pelo tempo remanescente até o ano do jubileu, a quantia dependendo dos muitos ou poucos anos até lá. Versos 50 a 52. Verso 49, parente. A palavra, na sua raiz hebraica, tem 2 sentidos. Redentor, alguém que liberta o parente mediante um pagamento. 2. Vingador, alguém que exigia a prestação de contas por algum dano feito. Em ambos os casos, era um parente próximo que cuidava dos interesses da família. Nota: o Redentor é um belo tipo de Cristo. redimia pessoas e heranças. Gálatas 4, 5, Efésios 1, 7, 11 e 14. 2. O Redentor tinha de ser um parente. Ruth 3, versos 12 e 13, Gálatas 4, 4, Hebreus 2, 14 e 15. 3. O Redentor tinha que possuir condições para redimir. Ruth 4, versos 4 a 6, Jeremias 50, verso 34, João 10, versos 11 e 18. 4. A obra do Redentor se completava ao pagar satisfatoriamente o justo preço exigido. Versos 25 a 27, 1 Pedro 1, 18 e 19, Gálatas 3, 13. Sobre vingador, veja Números 35, 12 e Provérbios 23, 11. Verso 55. Por que me são servos? As provisões para o ano do jubileu tinham por princípio de orientação o fato de que os israelitas eram servos do Senhor e não podiam ficar permanentemente a serviço dos outros. Do mesmo modo, uma vez que a terra era do Senhor, devia retornar de tempos em tempos a posse daqueles israelitas aos quais fora originalmente distribuída.